Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai trocar uma ideia com você sobre a transição do bridão para o freio. Muita gente manda essa pergunta pra gente e quer saber quando trocar. Alguns querem saber se precisa trocar. Então a primeira coisa, super importante, você não precisa chegar no freio com o seu cavalo. Você pode ficar sempre no bridão. Inclusive existem modalidades que os cavalos, a embocadura final dele é o bridão, não tem problema nenhum. A gente tem que entender o funcionamento dessas duas embocaduras, por isso esse vídeo vai ser um pouquinho mais chato e longo. Porque o bridão, o bridão é uma embocadura que te permite e que te faz com que você trabalhe sempre em rédea de abertura. Aqui eu vou virar. Agora eu vou vir aqui, ó, abro a minha mão aqui, sempre em rédea de abertura. É claro que você vai colocar o contato na boca do cavalo para que você tenha o controle. Quer dizer, eu gosto de ensinar meus cavalos a ter controle com o mínimo de contato e sim com uma leitura mais ampla do meu corpo inteiro, não só da minha mão. Esse é assunto para outro filme. Quando que você muda? Vamos supor que você queira ir do bridão e queira chegar num freio, né? O que eu vou contar é como eu faço. Eu começo meus cavalos todos no cabresto, fico aí 3, 4 meses, às vezes mais até no cabresto. Porque o cavalo, o potro, não conhece outra coisa, então ele vai se acostumando com o cabresto, sempre nos controles laterais e nunca nos controles aqui. Eu nunca puxo boca de cavalo para trás aqui, principalmente de potro. Eu sempre controlo a garupa através da rédea de abertura e aí a garupa entra, o cavalo diminui a velocidade, por exemplo, no controle de velocidade. Começo ele no bridão, fazendo com que ele ganhe primeiro controle de velocidade. Eu quero poder pegar passo, trote e galope no bridão de rédea solta, cuidando apenas da direção. E se eu tiver que cuidar de velocidade, eu faço a rédea de abertura e pego o círculo. Isso para mim é como se fosse a porta de entrada para eu aumentar a intensidade de trabalho. Sem eu ter o controle da velocidade bem colocado, eu não consigo fazer o resto, porque senão eu estou tendo que ficar aqui na boca dele. Muitos cavalos que aprendem a abrir boca, mascar bridão, tudo aquilo, são cavalos que as pessoas colocaram muita mão na boca numa hora que não podia colocar e na verdade nunca se deve colocar. O cavalo aprende a carregar a embocadura e a embocadura ela passa a ser então um instrumento de refinamento e não exclusivamente de poder ou de controle, né? Então, a hora que eu tenho o controle de velocidade colocado, controle de direção, eu coloco rédea de pescoço, que eu falo. Eu venho aqui, eu encurto bem a minha rédea, ó. Eu vou fazer a volta e mostrar bem de frente para vocês. E faço isto aqui, ó. Eu faço o meu cavalo sentir a rédea no pescoço e olhar para o lado que a rédea está empurrando ele. Então, eu coloco rédea de pescoço ainda de bridão, ó. Vem aqui, aí. A hora que ele olha para onde eu quero que ele olhe, quer dizer, para a minha esquerda, ele olhou, eu volto a mão no meio. Mudo de mão, olhou para a direita, volto a mão no meio. Tem um vídeo no nosso canal aí sobre rédea de pescoço, vocês podem checar. Então, ganhei controle de velocidade e ganhei rédea de pescoço, eu tenho já uma ideia de quando eu consigo ir para uma próxima embocadura. A gente tem que lembrar que a próxima embocadura vai ser mais forte em termos de ação. Ou seja, tem um amigo meu, um cara chamado Troy Flahart, ele trabalha com embocadura, com doma e tal. Ele diz que embocadura está diretamente relacionado com sensibilidade. Ou seja, se eu encostar a minha mão suavemente, eu quero algum tipo de resposta do meu cavalo. No caso aqui, ele me deu essa flexão de nuca e eu não fiz força nenhuma. Se eu continuar encostando e projetar o meu corpo para trás, eu quero que o meu cavalo venha para trás, né? Então, tudo de uma maneira super sensível. Controle de velocidade, rédea de pescoço me permite ganhar o que eu chamo de controle da flexão vertical, que eu gosto de chamar, que muitos chamam de controle de nuca.
apesar de eu não dar muita bola para essa coisa da nuca, eu gosto que meus cavalos sigam a minha mão, tanto aqui como aqui, ó, né? E aí você vai perceber que você, dentro de um programa de trabalho, vai aumentando a exigência. Eu quero pegar um galope, eu quero aumentar e diminuir um galope, eu quero dar uma parada, quero fazer uma virada nos pés, uma pirueta, um rollback, alguma coisa assim. Os exercícios laterais, que o bridão permitem que você faça com ele, porque você coloca a mão, encosta a mão na boca e vai, mas que vai chegar uma hora, pelo menos comigo acontece isso, que o seu nível de exigência está mais rápido, está maior do que a rapidez, a velocidade da resposta que o seu cavalo te dá. Ou seja, eu preciso disso aqui e ele parar. Eu preciso disso aqui e ele ir para onde eu quero que ele vá. Então, na hora que o seu nível de exigência tiver maior do que a velocidade da resposta que o cavalo está te dando, é hora de você talvez ir para uma embocadura como um bridão articulado, um freio articulado ou um freio bridão, com mão mais suave. É aí que está a pegada. Aonde que todo mundo erra? Por que muitos cavalos que a gente recebe aqui, às vezes a gente tem que voltar para o bridão? Cavalo que já está de freio. Porque o cara erra na pegada, ele vai para a embocadura mais forte com mão mais forte. E esse cavalo aprende a resistir na embocadura mais forte. E aí não adianta nada. Se eu vou para uma embocadura de ação mais forte, a minha mão tem que ser cada vez mais leve. Tanto que o cavalo de freio é um cavalo que está com uma rédea só, as rédeas numa mão só e a rédea mais solta. E um cavalo de bridão, duas mãos na rédea e a rédea mais o quê? Encostada. De maneira que o que eu quero num cavalo de freio, vamos supor que esse cavalo aqui tivesse de freio na boca, o que eu quero de um cavalo de freio é poder encostar a minha mão, ele me dá o que eu preciso aqui e depois eu suavizo de novo, olha só. Eu encosto, ele me dá, eu suavizo de novo. Eu quero virar para cá, eu estou simulando como se eu tivesse de freio. Eu quero virar para cá, ele me dá essa encurvatura para o lado que eu quero ir. Eu quero virar para lá, ele me dá essa encurvatura. Esse é o cavalo de freio, um cavalo que eu não preciso ficar controlando ele para trás. Eu preciso só ter ele na minha mão, com a rédea curta, porém solta, se eu precisar eu tenho ela aqui. Quando isso acontece, você vai para a embocadura mais forte e até você chegar no freio de novo. Agora, sem um programa de trabalho, é aí que está o negócio. Eu tenho dado cursos aí, Brasil afora, onde eu encontro cavalos de freio que poderiam estar de bridão. E encontro cavalos de bridão que ou um bridão um pouquinho melhor, ou mais forte, ou uma embocadura um pouquinho mais pesada no sentido de ação, acomodaria na boca do cavalo. Mas nenhuma embocadura faz as coisas acontecerem na boca do cavalo. O que faz acontecer é a mão do cavaleiro. Cara, não vá na onda de pega esse freio tal, pega esse correction, isso é coisa para profissional. Profissional escolhe embocadura de acordo com a vida dele no cavalo, mas o cara monta todo dia, o cara tem um programa de treinamento, ou pelo menos deve ter. O cara tem uma sequência a seguir, um calendário, uma agenda. Não adianta a gente simplesmente, né, vestir a roupa, né? Eu comprei um cavalo, junto eu comprei uma espora, um chapéu, um freio e vamos que vamos. Eu tenho montado cavalos loucos que o cara tá de espora. Pra quê? Ah, porque me falaram que não é te falaram o quê? Tem que buscar conhecimento. Então, nenhuma embocadura faz as coisas acontecerem. O que faz a coisa acontecer é a mão do cavaleiro e um programa de treinamento. Qualquer cavalo nosso aqui vai sem cabeçada, de cabresto, né? Então, sem nada na boca, cabresto, bridão, freio. Qualquer cavalo, você pode fazer esse caminho aqui, o bandoleiro está nesse caminho. Você monta ele sem nada, ele vai. Você monta ele de bridão, ele vai. Você monta ele de freio bridão, ele vai. Você monta ele de freio, ele vai. Porque o assunto é a educação da mão de quem monta, né? Então, tem uma frase muito legal que o Eduardo Borba, que é um cara que eu sigo pra caramba e admiro muito, fala que é: qual é o nível de educação que você tem para que você queira, e qual é o nível de educação que o seu cavalo tem para que você queira as coisas acontecendo, né? Então, é por aí, a história é muito mais ampla do que ferramenta, né? Mas o período de transição, para mim, o que define é quando o seu nível de exigência está mais forte, maior, né, do que a velocidade da resposta que o cavalo te dá. Fechou? Gostou, né? Eu também curti. Esse foi um vídeo que eu estava programando para fazer e aí começou pergunta e
e aí a gente acabou gravando. Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos para seguir o nosso canal e segue as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, segue a nossa plataforma, entra lá na nossa plataforma de ensino à distância, que é cursos.uccavalo.com.br. Muito curso legal, muita coisa legal acontecendo ali. Estamos gravando agora um curso novo no final do ano, enfim, bastante coisa legal acontecendo e claro, venha respirar cavalo ao vivo também. As plataformas digitais, elas são importantes, elas encurtam o tempo, mas elas ainda assim não evitam que você tenha que aprender na prática. Então assista e vá praticar ou vá fazer um curso em algum lugar, vem aqui, o que você quiser fazer. Fechou? Tchau, obrigado.